Olá para você que está nos acompanhando aí no gravado, no IGTV, ou então no YouTube Cristina Sebubis, ou no YouTube da Prefeitura Municipal de Itajubá. Eu sou a Cristina Pizarro, aqui do Sebubis de Itajubá, e esse é o Gente que Lê. É uma série de lives onde eu entrevisto pessoas que leem bastante e que têm rotinas bem diferentes. Hoje a gente vai conversar com o Padre Édipo. Assim que o Padre Édipo entrar, eu chamo ele e a gente já vai começar. Quem puder e quiser mandar perguntas, fica à vontade, tá? Aguardando o nosso convidado chegar e já vamos começar a gravação. E a live, né? Só mais um minutinho, aguardar o padre entrar. Ele vai entrar no perfil da paróquia. Entrou. Oi, pessoal. Oi, Nath. Oi, Nara. Ana Paula. Já vou te chamar aí, padre. Oi, Cris. Oi, padre. Tudo bom? Bem? Tudo bem. Tá me vendo bem aí? Ouvindo bem? Tudo certo? Ó, tudo certo, tô te vendo bem, ouvindo bem também. Que bom, seja bem-vindo. Então, essa aqui é uma série de lives que eu faço que chama Gente que Lê. Eu convido pessoas bem diferentes, assim, com rotinas bem diferentes, para contar como encaixa uma leitura no seu dia a dia. E também dar dicas de livros, tá? Aí eu vou pedir para você se apresentar aí para o pessoal e contar quem você é, o nome, de onde que é, de que cidade. Deu uma travada aí, mas já que volta. Voltou? Oi, Cris. Voltou agora. Oi. Ah, tá bom. Eu vou pedir para você. Eu te chamo de você ou de senhor, porque você é bem mais novo do que eu, mas é padre. Eu fico sempre na dúvida se chamo como você prefere. Fique à vontade. Vamos ver se a conexão tá, É, a conexão tá variando bastante aqui. tá variando, mas já já que pega aí a conexão. Ô, padre, se apresenta aí pra gente, então, conta quem você é, da onde que é e como. Vou aproveitar já perguntar como é a rotina de um padre, assim, porque o pessoal acha que a rotina do padre é só, o padre só aparece lá na hora da missa, né? E o padre, na verdade, tem várias outras atribuições. Como é a sua rotina? Ih, a conexão tá ruim. Oi? Oi, deu para ouvir a pergunta? Não, não consegui ouvir a pergunta. Tá, eu pedi para você se apresentar e para contar como é a rotina de um padre, assim. Se o padre só aparece lá na missa ou que outras atribuições o padre tem? Ah, sim, perfeito. Ótimo. Primeiramente, boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né, nesta live, né? E uma pergunta muito pertinente, muito importante para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa rotina, né? Que geralmente já vem um padre já pronto, já de túnica branca e já pronto ali para celebrar e padre bonitinho, perfeito ali, né? Mas nós temos toda uma rotina, todo um caminho até chegar ao altar, né? Toda uma preparação até chegar ao altar. Antes de mais nada, a nossa vida se divide basicamente
em três momentos, em três aspectos. O nosso momento pessoal, né, quando estamos conosco mesmo, né, seja na nossa oração pessoal, seja no nosso momento de oração, seja no nosso momento de descanso, momento de lazer, seja no nosso momento de refeição. Então, primeiro momento, o momento pessoal, né? Um segundo momento, o momento de interação com a comunidade, nos atendimentos, na celebração da missa, nos momentos onde nós precisamos resolver algumas questões burocráticas da paróquia. E no terceiro momento, onde nós nos encontramos em preparação, tanto para a vida de oração pessoal, como para estes momentos comunitários. Então, eu costumo dizer que a vida de nós, padres, ela é dividida nestes três momentos. É na dimensão pessoal, o momento que eu me cuido, o momento que eu preciso me encontrar, quando eu encontro com o outro, e quando eu me preparo para me encontrar e quando eu me preparo para encontrar com o outro. Porque assim pode parecer meio oposto, né? Porque precisa de toda uma preparação muito espiritual e muito assim introspectiva, mas também precisa de toda essa parte de encontro com as pessoas, né? Uma parte mais e também social e administrativa. Então tem que ter um equilíbrio, porque senão enche a agenda e não consegue encher o seu interior, né, Padre? Sim. Aí a gente acaba correndo o risco de fazer muitas coisas e tá com aquela sensação que você não fez nada, né? Aquela sensação que você trabalhou o dia todo, você chega no final do dia cansado, porque você celebrou 4, 5 missas, chega no final do dia esgotado porque você atendeu um monte de gente, mas você olha para si, nossa, parece que eu não fiz nada, aí bate um certo desespero, uma certa complicação. Então, dividir bem o nosso horário para ter um momento de oração pessoal, para ter um momento de lazer, para ter um momento de cuidar da saúde, cuidado físico, é de fundamental importância para dar conta do ser padre, sobretudo nos dias Sim. atuais. E conta pra gente como é, assim, quantos anos são de estudo, depois que depois do ensino fundamental, é no ensino médio já, quantos anos até chegar até hoje, assim, a poder ser um padre e exercer a profissão. E essa parte de organização que o senhor acabou de falar, também é ensinado um pouco no seminário ou a pessoa se desenvolve mesmo sozinha na lida? Sim. Uma visão que eu tenho, né, do meu primeiro dia de seminário é chegar no seminário e ver um quadro com os horários que eu teria que cumprir. Acordar tal hora, tomar café tal hora, missa tal hora, momento de estudo tal hora. Então, no primeiro dia de seminário, na primeira semana de seminário, a gente já aprende que para darmos conta daquilo que precisamos fazer, nós precisamos nos organizar. Então, o seminário nos educa de uma forma muito positiva a criarmos uma rotina, um, um estilo de vida onde a gente consegue encaixar e fazer as nossas prioridades, né? E quanto ao tempo para ser padre, né? O tempo de estudo até nós nos ordenarmos. Existem algumas diferenças entre o padre religioso e o padre diocesano. O padre religioso é aquele que assume o carisma de uma comunidade e, a partir deste carisma, ele vai viver sua vocação, a sua missão. Alguns têm o carisma de cuidar de hospitais, outros de cuidar de asilos, outros de cuidar de moradores de rua, outros de cuidar de escola, de faculdades. Então, nós temos diferenciações. E no meu caso, nós diocesanos, que temos como vocação cuidar da paróquia, estar em paróquias, né? Mas o básico para um padre é que ele tenha pelo menos 3 anos de filosofia, né, uma faculdade de filosofia, e 4 anos de teologia. E antes de iniciar filosofia e teologia, nós temos um ano que nós chamamos de propedêutico, que é um processo de preparação mesmo, de se adaptar à vida religiosa. Então, o jovem escolhe entrar para o seminário, ele vai ficar um ano no propedêutico, se preparando para a vida religiosa,
E depois deste um ano de propedêutico, ele faz vestibular como todo mundo, entra para a faculdade de filosofia, depois ele termina a faculdade de filosofia, vai para a faculdade de teologia. E depois deste tempo nós temos um chamado estágio, né? Cerca de um ano este estágio, onde o candidato vai para a paróquia, já experimenta a vida de paróquia durante um ano, atividade junto com outro padre, e depois, então, ele ordena-se diácono. Fica pelo menos 6 meses como diácono, e depois ele, então, se ordena padre. Então, ao todo, de 9 a 10 anos para a formação de um padre. É muito tempo, né? E pode chegar lá no final e alguns ainda verem que não era exatamente aquilo e voltar, né, Sim, padre? Tem uma amiga aqui que está perguntando se o senhor considera que o sacerdócio é vocação ou é dedicação e escolha? Aí eu completo, ou se é uma mistura dos dois, assim. sim. Vocação, o sacerdócio, ele é uma vocação, é dedicação e é escolha. Ele tem os três, né? Sem essa conjuntura dos três, a gente não consegue identificar um sacerdote, né? Ou aquele que realmente quer ser um bom padre. É preciso ter vocação, né? Deus precisa chamá-lo. Se Deus não me chamasse para ser padre, certamente não conseguiria eu ser. Depois é preciso dedicação, né? Minha vida é ser padre. Preciso me dedicar, preciso estudar, preciso ler, preciso conhecer, preciso buscar áreas que me ajudam a viver bem a vocação e a levar bem a palavra de Deus a quem quer que seja, né? Então é dedicação, é vocação, é serviço, sem sombra de dúvidas. Como a gente também, que eu que sou casada, o matrimônio também é uma vocação e é uma escolha diária, né? Não é uma magia que acontece assim e a gente já. E tudo dá certo dali para frente. Todo dia você tem que alimentar novamente, né? A missão, sendo padre ou não, né? Sim, sem dúvida. É algo de vivencial no dia a dia, né? De luta dia a dia, sem sombra de dúvidas. É verdade. Ô, padre, a Helena perguntou na caixinha no Instagram, algumas ordens, como a dos jesuítas, são conhecidas pela dedicação, assim, maior ao estudo, ensino e leitura, que é mais conhecida da gente, a Companhia de Jesus e tudo. E existem outras congregações, ordens, eu não sei como se chama, que também se dedicam muito ao ensino e à leitura, ao estudo. Sim, temos sim. Existe uma gama de congregações com seus carismas variados, né? No carisma de estudos, no carisma de cuidar mais dessa parte intelectual, nós temos, por exemplo, os salesianos, dos famosos colégios e faculdades de Dom Bosco. Os salesianos já há muito tempo estão no Brasil, que tem uma vertente muito grande dessa dimensão, tanto de educação como da dimensão da espiritualidade. Temos também os pavonianos, de São Ludovico Pavone, também com seus colégios, fundamental, ensino médio. Eu fiz o meu ensino médio no colégio que era dos pavonianos, Colégio São José, em Pouso Alegre, né, o colégio católico desta congregação dos pavonianos. Dentre Sim, outras congregações. salesianos são bem conhecidos, né? Também tem o Colégio Marista, lá no sul tem bastante, né? Também. Sim. Eles têm muitas escolas no sul, né? Os maristas têm muita escola no sul também. Legal. E como foi assim a sua história na escola? Você já gostava de ler, aprendeu cedo a ler? Você lembra da professora? Como foi começar a ler? Sim. Essa questão da leitura é algo muito, muito interessante, né, na minha vida, na minha caminhada, porque as dimensões de estudo sempre teve muito em volta de mim, né? E eu e a minha irmã, nós somos irmãos, e a gente brinca que somos irmãos só de sangue, né? Porque a minha irmã sempre foi muito, muito vidrada em questões de matemáticas, de exatas, né? Eu sempre muito vidrado na questão de leitura, de literatura, né? O Crime do Pardamaro, né? Eu lembro quando eu li a primeira É, vez, me chamou muita atenção, né?
o Cortiço, que eu falei, nossa, como mostra a realidade, né? Romance naturalista, né? De Luiz de Azevedo. Então, eu sempre estive muito próximo dessa dimensão da leitura. E lá dentro de casa acabou sendo uma disputa, né? Da minha irmã ler, a minha irmã ver as coisas de matemática, aprender bastante matemática e me ensinar, e eu precisava ler bastante coisas de português, literatura, sobre redação, para ensinar a minha irmã. Então a gente ficava nessa, um Se apoiando o completar. outro, um se completando, né? Tanto que hoje, né, eu sou padre, né, estou na dimensão, né, mais próxima, mais humana, e a minha irmã é professora de matemática, né, hoje. Então ela já está neste caminho, né? Já tinham essa inclinação mesmo, desde pequenos, que legal. Ó, Sim. uma pessoa que está escutando aqui, a gente não dá para ver o nome, ela perguntou o que o senhor pensa sobre esses padres que, por causa das redes sociais, viraram quase celebridades, assim. Não acho que acredito que não pessoalmente das pessoas, dos padres. Eu até tenho uma pergunta aqui para fazer depois, mas já vou fazer agora. Que a pandemia, as pessoas que eu venho conversando nas semanas anteriores, falaram que acharam que durante a pandemia elas iam ler muito mais, iam ter mais tempo para meditar, orar e coisa. E aí elas têm menos tempo, porque acabam ficando no celular, os alunos mesmo, quem tem aula, acaba ficando no celular, e eu acredito que com o padre talvez tenha acontecido algo semelhante, porque teve que se adaptar, fazer transmissão de missa, e aí acompanhar tudo online. Isso, como que vocês fizeram? Você fez para equilibrar isso, assim, e há um perigo de também a gente se auto-idolatrar demais, esquecer do principal? Sim, sem sombra de dúvidas, né? Sobretudo com a, a viabilidade que a internet nos dá, a visibilidade que a internet nos dá, nós corremos o risco de ir muito longe, né? E esquecer que está aqui, na verdade, o essencial. Que a essência começa em nós, brota em nós. A gente corre muito este risco, né, no nosso dia a dia. Quando a gente vê as celebridades, elas têm uma função muito importante de nos ajudar neste processo de evangelização. Usar este mecanismo para evangelizar é muito importante, né? E quanto à pergunta, quanto a essa pandemia, que a gente teve que aprofundar mais nessa dimensão da mídia para podermos evangelizar e tudo mais, esse foi um grande desafio para todos nós, né? Ter que ligar o celular. Para mim, o celular sempre foi muito de interativo e de comunicação. Pegar o celular para ligar para alguém, pegar o celular para mandar alguma mensagem. Mas o celular, pegar o celular para fazer uma leitura, pegar o celular para fazer uma transmissão, para fazer uma live, isso foi uma grande novidade que a pandemia nos trouxe, né? E agora, quanto à dificuldade de conciliar esta novidade com a leitura durante a pandemia, para mim aconteceu o processo ao contrário na pandemia. Eu, eu pude encontrar um mecanismo para conseguir ler bastante. Tanto durante a pandemia, eu li praticamente 6 livros naqueles 3, 4 meses da pandemia, que foi algo assim bem inédito na vida do padre, né? Que Sim. a gente tem os nossos horários, tem os nossas atividades. Então, ter um momento livre, né? De acordar, ler até a hora do almoço, terminar o almoço, voltar e ler. Isso foi incrível, né? Então, eu pude aprofundar um pouquinho mais algumas leituras. Aí eu pude aprofundar tanto na leitura espiritual, na leitura teológica, teórica, como na ficção, né? Eu li durante este tempo, né, a coleção da Anne, que foi, assim, muito incrível, né? Foi muito bacana poder ler um pouquinho e me encantar com o mundinho dela ali, né? Eu também li durante a pandemia, a gente estava lendo mais ou menos ao mesmo tempo. Você lembra qual foi o primeiro livro, assim, lá quando era criança ou adolescente, que te fez se embarcar na leitura, assim, desligada do mundo e embarcar mesmo na história? Uhum. O primeiro grande livro que me chamou muita atenção, não lembro até a cena, né? A cena me chamou muita atenção. Eu entrei na biblioteca da minha escola
e a bibliotecária estava separando algumas revistas. Revista Turma da Mônica, era só a Turma da Mônica que estava lá. E ela ia descartar aquelas revistas porque não tinham um interesse. E eu lembro que eu falei para ela, eu posso levar? Ela, com uma forma bem de desdém, né? Eu mal sabia ler, né? Estava ainda no início, né? Ela se leva, você não vai conseguir entender mesmo. Foi essa a Nossa, frase que ela disse, né? Isso ficou até gravado, né? Nós não vamos conseguir entender, será? E peguei todas as revistas, já que ela deixou mesmo, e levei para casa. Né? E ali eu fui começando, ali começou a me interessar. Terminava uma, já queria entrar na outra, entender toda a história. Então, ali foi bem interessante. Eu lembro que eu colocava minha irmã sentadinha ali e explicar para ela o que se passou na historinha. Porque eu precisava ter certeza que eu tinha entendido aquela história. que legal. Não, a historinha gibi, assim, é uma porta de entrada, né, para a literatura de muitas pessoas, né, e é gostoso até depois de adulto a gente ler. Agora você estava falando, eu lembrei de uma revistinha que eu assinava quando era criança que chamava Nosso Amiguinho. Era uma Ah, revista meio evangélica, eu acho. Aí existe até hoje, eu acho que é da Casa Publicadora Brasileira. Aí tinha a turma do nosso amiguinho, né? E eu assinava e aquilo me marcou muito tempo. Até quando eu vejo aqui no sebo, dá uma coisa assim, uma nostalgia. O, o, o Jonathan perguntou se você lê livros de autores evangélicos também. sim, há uma gama de teorias, né, e, e de textos que nos ajudam a nos entender e nos ajudam também a evangelizar, né, sem sombra de dúvidas, né? A própria autora Dani também é evangélica, né? Veio de uma matiz evangélica também. Então a gente mergulha também neste mundo, sem sombra de dúvidas, né? Desde que nos leve para mais perto da nossa essência, né? Isso que é muito Isso mesmo, importante. é verdade. E aqui se indica algum livro para quem é adulto e quer começar a ler. Porque tem gente que é adulta já e a família não lia e tudo, e tem uma certa dificuldade de saber por onde começar. Então, não. Você tem alguma dica de leitura? Sim. É, no mundo religioso, no mundo católico, sempre quando a pessoa vai começar a ler, eu nunca indico logo de cara a Bíblia, né? O povo já fala, não, já posso ler a Bíblia? Eu falei, calma, vamos devagar, né? Vamos devagar. Eu gosto muito de indicar, num primeiro instante, vida de alguns santos, né? Para acostumar um pouquinho com a literatura católica, né? E de preferência, né, falando a partir do hoje, né, não vamos começar com a vida de Santo Agostinho, as confissões de Santo Agostinho, com a vida de Santo Tomás de Aquino, né? Vamos devagar, né, com vida dos santos mais populares, vida de São Benedito, vida de São Francisco, são vida dos santos que nós já conhecemos de cor, né? Então, no primeiro momento, começar por ali, eu acho que é muito importante, muito válido no primeiro momento. Vou até Depois, anotar. E depois, também, padre, às vezes, santos que mais da atualidade também, né? De sim, São João Paulo II, tá? Acho que fica mais, talvez, mais fácil do entender, né, o contexto. sim. Madre Teresa de Calcutá também, que são histórias bem marcantes. Tenho aqui também uma indicação, não sei se vai dar para o pessoal ler, a vida de Carlos Acutis, que é o novo santo, né, beato, né, da igreja agora recentemente. A Vida Além dos Limites, né? É um livreto, né? Eu lembro de um professor falando, né? Livro com menos de 100 páginas é um livreto, é um livretinho, né? Então, nos ajuda bastante, é bem interativo, com algumas fotos dele. Você lê assim, em 15 minutos, você lê o livro bem tranquilo, né? Bem tranquilo, nos ajuda. É uma E boa. aí, Pode falar, desculpa. e aí, depois da vida dos santos, aí nós podemos ir aprofundando um pouquinho mais. Aí há teorias, né, da dimensão da autoajuda ou da espiritualidade da ajuda. Eu não gosto muito desse termo autoajuda. Eu prefiro o termo espiritualidade da ajuda, que eu acho que dá um pouquinho mais de teologia para a gente, né? Por exemplo, o Padre Fábio de Mello, que tem muitos textos, né, muitos livros interessantes. Por exemplo, O Tempo de Espera, Padre Fábio de Mello, é um livro bem
bem bacana também, que nos ajuda. Depois, Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, que também é um livro bem, muito, muito basilar, né, também nessa dimensão, mas muito profundo nessa dimensão de autoajuda, né? E aí depois, olha, percebam o caminho, né? Vida dos Santos, depois um pouquinho de espiritualidade, espiritualidade da ajuda, que são leituras mais palpáveis. Aí depois nós podemos aprofundar um pouquinho mais as dimensões teológicas, podemos assim dizer. Aí uma outra dica, um outro caminho, é depois vamos conhecer um pouquinho mais sobre os sacramentos. Aí tem, por exemplo, os sacramentos de Leonardo Boff, para conhecer um pouquinho sobre os sacramentos da igreja, né? De um modo geral, um livro bem palpável, bem tranquilo, fala bem sobre a dimensão sacramental. E, e aí depois nós podemos aprofundar um pouquinho mais em outras áreas, né? Como na própria Bíblia, temos muitos autores que falam sobre os textos bíblicos e tudo mais, e assim por diante. Sim, muito bom, estava anotando aqui. Sobre a leitura da Bíblia, que o senhor comentou, a Bíblia a gente acaba pegando ela muito fragmentada às vezes, né? Esses dias eu li que uma forma de, talvez um pouco mais interessante de ler é pegar um capítulo curto e ler ele inteiro várias vezes. O senhor acha que é válido? Porque a gente acaba beliscando uns pedaços e acaba não lendo nunca assim um capítulo, nem um curto inteiro, né? Sim. Aí vai depender muito do objetivo da leitura. A Bíblia, ela precisa sempre ser lida com um objetivo. Se o meu objetivo for preparar uma homilia, então tem que ler o texto todo, e às vezes ler até outros textos que me fazem alusão a ele, ou que têm referência. Se eu for ler apenas para uma satisfação espiritual, aí vamos ler só versículos ou fragmentos. Agora, se eu vou ler para conhecimento, se eu vou ler para me procurar entender um pouquinho mais, aí vale a pena eu escolher um capítulo ou um livro todo da Bíblia e fazer aquela leitura e tudo mais, né? Mas é muito importante ver qual Bíblia, né? Porque para cada dimensão, para cada necessidade, eu tenho um tipo de Bíblia. Por exemplo, tem até a pergunta da Nara, né? Qual É isso que eu ia dizer, a seria? Nara está perguntando, porque nem eu não conheço que o pessoal pede Bíblia evangélica, Bíblia tem uns nomes estranhos lá, antigos, eu não entendo, explica aí pra gente, então. É porque, por exemplo, se eu quero uma Bíblia, se eu quero estudar, conhecer estudos sobre a Sagrada Escritura, eu preciso pegar uma Bíblia de estudos. A minha Bíblia de estudo está na outra sala, não está aqui, que senão eu ia mostrar para vocês. Não está aqui, está só a Bíblia pastoral aqui. Mas tem uma Bíblia de estudo, depois eu posso até mandar uma foto para você colocar na rede. A Bíblia de estudos, aonde tem mais notas de rodapé, de explicação. Uma Bíblia chamada TEB, ou a Bíblia chamada a Bíblia do Pelegrino. São Bíblias de estudos. Por que Bíblias de estudos? Porque nós sabemos que a língua original da maioria dos textos do Antigo Testamento, por exemplo, vem do hebraico, do Novo Testamento do grego. Então as traduções variam bastante. E às vezes nós ficamos perdidos por causa da tradução. Por exemplo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te gosto. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Tem diferença entre eu gosto e eu te amo. Algumas Bíblias podem trazer eu gosto, mas por quê? Então, pegar uma Bíblia com a sua finalidade é muito importante. Se eu for pegar, por exemplo, apenas para a leitura espiritual, uma Bíblia pastoral, uma Bíblia Ave Maria, tá ótimo, tá perfeito, né? Tá tranquilo. Então, depende muito da variação. E sempre eu gosto muito de indicar, se for começar a ler a Bíblia, a estudar, comece pelo Novo Testamento. E a partir disso vai fazendo uma leitura tranquila, com calma, e depois vai ao Antigo Testamento, né? Começa ao inverso, né? Para conseguir compreender melhor, né? O Jonathan está perguntando qual livro da Bíblia que o senhor mais gosta de ler e por quê. Sim. Dois livros me chamam muita atenção na Bíblia. O primeiro livro é o livro de Jeremias. Eu sou encantado com Jeremias. Primeiramente porque Jeremias é muito jovem, porque o padre também é um pouco jovem, né? Jeremias é muito jovem e tem a missão
de anunciar, de levar a palavra. E ali ele encontra muita esperança na presença de Deus, que fala para ele: coragem, não temas, eu estou contigo. Então sempre chamou muita atenção o livro de Jeremias. E toda a história, a luta dele, chamou muita atenção. Os salmos também são, para mim, são muito encantadores, né? A forma como o leitor nos faz chegar até Deus por meio dos salmos. Então são os dois livros que me chamam muita atenção. Muito bom. Eu tenho uns que eu gosto também. Não entendo tanto, né? Mas eu gosto de Gálatas, gosto de Tito, Timóteo e gosto dos provérbios também. Tem uns provérbios que são até engraçados, né? Mas são muito. É muito bom sempre ler e reler. Essa, Sim, a Bíblia mesmo, padre, ela foi passada por tradição ou por histórias contadas, assim, e depois ela foi. Dá para resumir mais ou menos para a gente como chegamos até aqui, a ter tanta popularização assim da Bíblia? sim. A Bíblia tem uma história muito peculiar, que a Bíblia, ela, de modo geral, a tradição da Bíblia é tradição oral. Histórias que foram contadas, sobretudo no Novo Testamento, né? Sobretudo os evangelhos, são, exceto as cartas paulinas, né? Mas foram os evangelhos, sobretudo, são histórias que foram sendo contadas de geração a geração, de comunidade para dentro da comunidade, foram sendo contadas, depois para não se perderem, viu-se a necessidade de escrevê-las. Então, a tradição oral dentro da Sagrada Escritura é de uma importância muito grande, né? Essa dimensão oral. Vamos ver o que mais temos aqui. Padre, como que funciona o processo de produção assim e estudo para fazer uma homilia? Sim. É só chegar lá e já falar, já tem tudo. Aquele padre mais antigo, será que ele já tem meio um esquema na cabeça? Abre a Bíblia e vamos embora, né? Vamos começar. Não, não. Nem o mais experiente dos padres, eu tenho a grata certeza que não se atreveria a chegar, né, na missa sem o mínimo de preparação, né? Para, para, para pregar, para anunciar a palavra, sem sombra de dúvidas, né? O primeiro passo para uma pregação é a oração pessoal, que nós chamamos de lectio divina, a leitura orante da palavra de Deus. É meditar, né? Dentro do texto bíblico, né? O que a palavra de Deus me diz? O que a palavra de Deus está querendo me dizer? O que ela está querendo dizer para a realidade a qual eu vivo? E o que ela quer causar em nós? Basicamente, o meu modo de preparar o homilia, ela tem essas perguntas. O que a palavra de Deus está me dizendo? O que ela está dizendo a partir da realidade dela e a partir da realidade que está ao meu redor? E depois, o que ela quer causar em mim? Então, com essas perguntas de fundo, eu sempre, antes de todas as missas, se a missa for às 7 da manhã, eu vou acordar 15 para 6, pelo menos, para rezar, para entrar na missa já sabendo e com o coração pronto para partilhar a palavra de Deus. Essas perguntas estão sempre ao meu redor, né? E eu tenho duas bases para as minhas reflexões. A primeira base é a própria Sagrada Escritura, né? A própria Sagrada Escritura, os textos bíblicos. E depois são alguns comentários, algumas que nós chamamos exegeses, ou seja, explicações da palavra de Deus. E tem alguns autores, eu uso pelo menos dois autores para me preparar as minhas reflexões. Um autor que a cada semana varia muito, mas que vem das edições paulinas, que vem na liturgia diária, sempre um comentário de alguns padres redentoristas. Então, sempre utilizo um pouco da visão deles. E, sobretudo, como diz o basilar, né? A base das minhas reflexões está neste livro aqui, neste livro bem grossinho aqui. Este livro de Raniero Cantalamessa. Raniero Cantalamessa, agora recentemente, foi nomeado cardeal pelo Papa Francisco. O nome deste livro é muito subjetivo, né? Que diz assim: o Verbo se fez carne. Reflexão sobre a palavra de Deus dos anos A, B e C. Então, a partir destes textos, eu utilizo
A partir destes textos, eu utilizo algumas ideias, alguns pontos para fazer, né, as minhas homilias. E uma preparação para as homilias, para as reflexões, gira em torno de uma hora e meia. Para ser bem calmo, bem tranquilo, né? Tirar um tempo para a gente mesmo, para rezar, para ajudarmos o povo a rezar depois. Sim. E assim, os padres, vocês moram com, geralmente com outros padres, né? Sim, geralmente é com outro padre. Nunca morei sozinho, né? Sempre morei com um outro padre. Já morei com dois padres, né? E sempre com outro padre. E, Sempre com dois ou e, mais e padres. aí vocês estão sempre mudando de ambiente, mudando de cidade também. Como se organizar, assim, padre? Eu acho que é muito interessante como a rotina de vocês é bastante atarefada e também necessita de bastante estudo. Como vocês fazem para. E ainda tem essa mudança de cidade, de apartamento, de casa. Como fazer para encaixar a leitura e o estudo, tanto a leitura por diversão quanto o estudo mesmo nessa rotina? Que dica você poderia dar assim? Sim. Primeiramente, né? A vida do padre, o padre tem que evitar carregar muitas coisas, exceto seus livros e as suas roupas, né? Temos que evitar carregar muitas coisas, né? Tanto que a gente diz que nada é nosso, né? O carro que eu uso hoje não é meu, é da paróquia, né? A casa, né? Não é minha, é da paróquia. Então a gente tem que evitar carregar o máximo, né? Eu digo sempre, né? Eu carrego sempre comigo, né? O quadro de Santa Baquita que está ali, né? Atrás de Uhum. mim, né? Os meus livros, né? Que estão por aí. E minhas roupas, né? Que a gente carrega sempre conosco para onde a gente vai. Eu falo muito com outro padre que trabalha comigo, que o lugar que nós mais gostamos na casa paroquial é o nosso quarto, que se torna a nossa cela, né? Que é o lugar onde a gente se encontra, onde a gente descansa, onde a gente se encontra com os nossos livros, com os nossos escritos, com os nossos trabalhos acadêmicos, né? Eu estou fazendo uma pós agora na área de missiologia e de missão da igreja, né? Pretendo aprofundar um pouquinho mais em outras áreas do conhecimento, e para encaixar tudo isso na nossa rotina, sem uma disciplina e sem objetividade, a gente não consegue. Primeiramente, a leitura, ela nunca, ela nunca é vazia ou sem querer. Sempre que eu pego um livro, eu tenho um objetivo naquele livro. Não, hoje eu estou precisando descansar. Então, deixa eu procurar meu livro da Emily. É um exemplo, né? Hoje eu estou precisando, né, estudar um pouquinho mais sobre algumas dimensões da teologia, sobre essa pós que eu estou fazendo, por exemplo. Então vamos procurar tal livro, tal autor, né, e assim por diante, né? E eu tenho uma outra área paralela à teologia e à ficção, a qual eu gosto muito, que é a dimensão da psicologia, né? Então sempre estou lendo livros acerca da psicologia, lendo livros acerca desta área para aprofundar um pouquinho mais. Então, isso me ajuda bastante também, né, em alguns momentos. Até usando estes momentos para me preparar melhor para os outros momentos, para sofrer menos, né? Por exemplo, É, imagina que é. chega num atendimento, né? Eu preciso de algumas ferramentas para ajudar a pessoa a melhorar. Então, alguns autores, alguns livros da psicologia me ajudam a ajudar a pessoa a se encontrar. É verdade. E até para manter um certo equilíbrio interior, porque eu imagino sempre que quem lida com muitas pessoas e muitas pessoas também, às vezes no fim da vida ou com problemas, ou acaba que você vira um depósito, né? A pessoa vai sempre em você para entregar os seus problemas e buscar alguma coisa. Você tem que estar sempre se abastecendo para poder ajudar os outros também, né? Sim. Às vezes nós acabamos sendo um para-raio, né? E como todo para-raio recebe, precisa encontrar mecanismo para, né, levar para a Terra os raios, né? Sair dali, né? Sair da gente, né? Só que para a gente receber os raios, a gente precisa estar bem preparado, né? Com base, né? Até para não deixar sufocar por aquilo que é do outro e que não me pertence, que isso é muito importante. O sofrimento, por pior que seja do outro, ele não me pertence. E às vezes, a gente, às vezes por falta de habilidade, de prática, às vezes por falta de conhecimento mesmo, a gente acaba sugando aquilo que é do outro e acaba não conseguindo diferenciar. Aí vira uma bagunça, né?
a vida da É, gente, né? porque para Até ajudar, tem, para poder ajudar, tem que estar bem também, né? Ô, até padre, tem um livro que eu super é, indico dentro dessa área da psicologia, da psiquiatria, e muito fácil de leitura, muito gostoso de ler, né? De Augusto Cury, Os Prisioneiros da Mente. Super indico. Essa foi uma das melhores leituras do ano de 2020. Logo no comecinho é do ano, mesmo? antes da pandemia, Esse eu não conhecia. Estou anotando aqui para deixar na descrição aí do vídeo. Ele fala, conta pra gente mais ou menos. ele conta a história de um senhor que muito rico, dono de um patrimônio muito grande, mas que não conseguiu fazer com que os seus filhos tivessem uma saúde mental, né? Uma saúde psicológica, né? Os filhos também muitos ricos, mas todos com problemas sérios, pessoais, né? Afetivos, emocionais, problemas de relacionamento e tudo mais. E ele coloca estes filhos dentro de um castelo, que ele contrata um castelo, e, e ali ele começa a trabalhar nestes filhos as prisões que eles têm, mas as prisões que eles mesmos criaram. E depois ele começa a encontrar mecanismos para desprender cada um deles, mecanismos para desprender dessas prisões, destes cárceres. Até ele diz que há muito mais gente com cárcere da mente do que pessoas encarceradas nas prisões. Nós somos presos nas nossas emoções, presos nos nossos sentimentos não resolvidos, presos nas riquezas, presos nos valores que achamos que temos, mas que na verdade são contravalores. Então, não vou dar um spoiler no livro, né? Para não perderem a motivação para ler, mas é muito interessante, muito interessante. É um romance, é uma história, é um romance mesmo, né? É um romance, mas um romance muito psicológico e que nos faz entender muito dos nossos cárceres Eu mentais. acredito que uma leitura, às vezes, simples, né, como essa, assim, acessível, pode até salvar uma vida de uma pessoa, a saúde mental de uma pessoa, de uma família, né, padre? O livro tem ele é acessível financeiramente em comparação a outros tratamentos e tudo, e pode ajudar mesmo as pessoas, né? Sim, sem sombra de dúvidas, pode ajudar e pode nos fazer crescer muito, né? Eu acabei de comprar o livro, está chegando, não chegou ainda, vai chegar pelos próximos dias. O título do livro é muito interessante, eu já li algumas coisinhas dele, aí eu resolvi comprar para aprofundar um pouquinho mais. Ele fala, não tenha medo de ser imperfeito, né? Esse é o título do livro, né? Não ter medo de ser imperfeito. E vai trabalhar justamente também dentro dessa dimensão. As imperfeições que nós temos que nos ajudam a caminhar, que nos ajudam a crescer muito. A última live que eu fiz com o Conrado aqui, a gente estava falando sobre isso, até que ele é escritor, ele tem canal no YouTube e tudo. E ele diz que mesmo ele com tantos anos assim de estrada, ele também tem medo, tem vergonha de dar algum fora, alguma coisa, mas é natural do ser humano, a gente tem que parar de fazer uma tempestade em copo d'água quando erra ou fala alguma bobeira, alguma coisa, é só se desculpar e seguir a vida, né? É que hoje em dia, como a internet potencializou tudo, a gente tem um pouco de medo, né, da crueldade, de tudo, e Sim. quer mostrar uma vida muito perfeita mesmo, né? Medo de se tornar meme, né? Nossa, mãe. Ô padre, alguns, acredito que alguns jovens, ou alguns perguntou, tem vontade de entrar na vida sacerdotal, ou de ser pastor, ou na vida religiosa, e gostam bastante dessa parte que a gente está falando, de estudos, teológica, filosófica e tudo, mas tem um pouco de receio dessa parte diocesana, assim, do contato com as pessoas, de falar em público, porque sentem que são mais tímidos, mais reservados. Você acha que com o estudo e o treino, assim, a pessoa consegue se desenvolver? É claro que não vai, talvez não vá virar um padre, celebridade, cantor, ou
assim, porque não é aquele dom exatamente dele, mas dá para atingir assim, um trabalho normal, assim, ou para quem é tímido. Sim, sem sombra de dúvidas, né? A beleza da igreja é que ela é um grande jardim que tem espaço para qualquer tipo de flor, desde que essa flor de fato cumpra muito bem a sua missão, né? Este exemplo mostra que na igreja sim há espaço. E lógico, para que essa flor cresça, o terreno é preparado, o terreno ele é muito bem cultivado, né? O seminário nos prepara muito bem para que as nossas qualidades, para que os nossos dons se despontem, sem sombra de dúvidas, né? Alguns padres têm muita facilidade de cantar, de, de, de se expressar através do canto, então certamente será investido nesta área. Outros padres têm mais facilidades de estudar, de dar aulas, né? Será investido nessa área, sem sombra de dúvidas. Outros têm a facilidade de estar, de serem introspectivos, de rezarem, de só viverem em oração aos mosteiros, às congregações que são mais restritas neste sentido, que vivem mais no estudo, que vivem mais em função de produção de textos, de produção de material para nos ajudar, nós que estamos aqui na luta, no dia a dia, sem sombra de dúvidas. Então, há mecanismos e há espaço para todos, sem sombra de dúvidas. Não Tem tem problema. espaço para todo mundo, né? É porque agora a gente parece que vive numa era assim que é um culto à personalidade extrovertida, né? Mas dentro da igreja, como você falou, tem lugar para todo mundo, né? Das igrejas para produção de textos, para aulas, para canto, para oratória. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A Ana Camila perguntou se vai ficar gravado. Vai, a Ana vai ficar aqui no IGTV e vai ficar no YouTube também, depois no meu YouTube, Cristina Sebubis. E essa série de lives que eu estou fazendo, que a gente está fazendo, fazem parte do Festival de Cultura Natalino da Prefeitura, também vai ficar no YouTube da Prefeitura. A Ana Camila tinha perguntado também no Instagram se o senhor tem algumas dicas para começar a catequese de crianças bem pequenas, de 3 aninhos. Sim. Nesta idade, o que eu sugiro? Criança, geral, sobretudo lá na pequenez, gosta muito do audiovisual. E há muitos vídeos catequéticos, né? Então, eu indico, num primeiro momento, dentro dessa dimensão, alguns vídeos catequéticos, uns desenhinhos, né? Que as crianças têm facilidade de dedução nisso. E depois, o exercício de colorir, muito importante, né? Colorir personagens bíblicos, passagens bíblicas, né? Essa dinâmica é muito, muito propícia para as crianças, sem sombra de dúvidas. E já para as crianças maiorzinhas, né? Mais crescidinhas, né? Tem um livro, eu não me recordo agora o título, mas eu acho que o título é por aí. Certamente dá para pesquisar, vocês vão encontrar. É, são as crianças perguntam ao Papa Francisco. Crianças que fazem diversos tipos de perguntas para o Papa Francisco. E o Papa Francisco responde a essas crianças, né? É um livro, acho que As Vozes que editou este livro. E muito, muito palpável. Perguntas de criança e o Papa vai respondendo. É Ah, muito vou bacana. procurar, depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. E livros de ficção, você já falou que consegue ler, assim, só por diversão mesmo, né? Indica algum pra gente aí. Sim. Eu indico a coleção da N, sem sombra de dúvidas, né? Encantador, né? É uma ficção, mas uma ficção voltada assim muito para a realidade, para o vivencial mesmo, né? E eu não poderia deixar de indicar também, né? Já vamos lá em 1800 e pouco, não é? Os contos de Machado de Assis. Sobretudo para quem quer começar. Quem quer começar, os contos de Machado de Assis são assim encantadores, não é mesmo, né? Um conto que sempre me encantou muito pela sutileza, pela simplicidade. Só tem dois personagens principais deste conto, mas através deste a gente entra num mundo muito bacana, que é o conto dele que chama Missa do Galo, que do ano de 1893. A primeira edição, né? Depois tiveram outras, né? Mas a primeira de 1893. O Missa do Galo, que chama esse conto. Muito Muito bom. bacana, né? Muito, muito Anotei profundo. aqui também. Para quem quer começar Como a ler,
Essa é uma dica muito, muito bacana. Ai, que bom. Padre, nosso tempo está acabando. Eu vou pedir que o senhor deixe uma frase, um poema, um ditado que te inspira, para nos inspirar Sim. também. Eu vou deixar uma frase do livro, de um dos livros que eu indiquei, né? Dessa espiritualidade da ajuda, né? Como eu disse, né? Não gosto muito do termo autoajuda, mas da espiritualidade da ajuda do Padre Fábio de Mello, quando o sofrimento bater a sua porta, né? Nós estamos num momento muito delicado, né, no nosso mundo, né? Momento de muita desesperança e de muito descompromisso para com a vida. Basta ver esse Réveillon, né? Basta ver, no meio dessa pandemia. Eu estava vendo um vídeo ontem, né, à noite, né? É, da televisão, e numa das festas uma pessoa falou assim, nossa, que me entubem mesmo. Né? Olha que ponto que nós chegamos, né? É Falta de cuidado. um desamor consigo mesmo e com os outros, né? Parece que é uma desvalorização da vida mesmo. Eu também me impressiono com isso, assim, né? Parece que não se Sim. importa com a sua própria vida, nem com a dos demais, né? Uma falta de amor, e isso me traz muita angústia, né? Sem sombra de dúvidas. E diante disso eu trago uma mensagem, né? Para todos que estão ouvindo, uma mensagem aí para todos neste tempo tão delicado que a gente está vivendo, do Padre Fábio de Mello, que diz assim: só o amor pode nos socorrer de nossas misérias. Só ele pode nos alcançar no fosso de nossas vergonhas. O que me redime é o amor que amo, porque nele Deus me encontra com seu poder de comprimentos. Muito bom, muito bom. Padre, várias pessoas aí durante a live pediram a bênção. O senhor pode dar a bênção para nós aí, então, final, aí a gente finaliza. Muito Sim, obrigada, viu? Cris, eu que agradeço, né, a possibilidade de partilhar um pouquinho sobre o meu mundo de leituras, né? Meu mundo um pouco pequeno, mas meu mundo aí que com certeza ajuda e vai levar muita força ao coração de muitos, né? Com certeza. E vamos pedir a bênção de Deus, pela intercessão de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, que são dois grandes expoentes neste mundo da intelectualidade, das leituras, no mundo cristão, não só católico, mas no mundo cristão, que possamos aprender, acima de tudo, a maior de todas as leis é o amor. O nos amar e amar também o próximo, sem sombra de dúvidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre o vosso coração a força, a coragem, a misericórdia e as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Brigadão, padre. Obrigada a todos aí. E a live vai ficar gravadinha aqui e eu vou anotar, colocar as dicas do padre, tá? Um abraço, até mais. Um abraço, até mais, fique com Deus.